Cumprimento a todos com a paz de meu Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao estudo do Grande Conflito, capítulo 10. A Europa desperta. O desaparecimento misterioso de Lutero despertou preocupação em toda a Alemanha. Ouviam-se por toda parte indagações a respeito de Lutero. Circulavam os mais disparatados rumores e muitos criam que ele tivesse sido assassinado. Houve uma grande lamentação não somente pelos amigos de Lutero, os amigos da Reforma, mas até mesmo os inimigos de Lutero estavam preocupados. Muitos se comprometiam em vingar a morte de Lutero. Os chefes romanistas, conquanto no princípio estavam jubilosos e alegres pela suposta morte de Lutero, eles logo começaram a ficar temerosos por causa da ira do povo. Aqueles que em sua cólera haviam procurado destruir o grande reformador, agora estavam cheios de medo. Disse um romanista: o único meio que nos resta de nos salvarmos é sairmos com tochas por todos os lugares procurando por Lutero e podermos reintegrá-lo à nação que por ele está clamando. As notícias de que Lutero estava prisioneiro, mas estava em segurança, acalmaram os temores do povo, ao passo que mais ainda suscitavam o entusiasmo a favor da reforma. Os escritos de Lutero estavam sendo lidos com toda avidez, como nunca antes. Um número crescente de pessoas aderiu à causa do heróico homem que em tão terrível contenda defendera a palavra de Deus. A reforma estava constantemente ganhando forças, germinara por toda parte a semente que Lutero lançara, e a sua ausência obrigou outros obreiros a assumirem novas responsabilidades agora que o seu chefe tinha sido removido. Com nova fé, com novo fervor, avançaram para fazer tudo o que pudessem fazer a fim de que não fosse impedida a obra tão nobremente iniciada. Mas Satanás não estava ocioso. Ele decidiu fazer o que já tinha experimentado antes em outros movimentos de reforma. Satanás decidiu enganar e destruir o povo, apresentando-lhes uma contrafação da reforma. Assim como surgiram falsos cristos no primeiro século na igreja cristã, agora estavam surgindo falsos reformadores, falsos profetas do século XVI. Alguns homens, profundamente impressionados com a agitação que ia pelo mundo religioso, imaginavam haver recebido revelações especiais do céu, e esses homens pretendiam ter sido divinamente incumbidos de levar avante até a finalização a obra da reforma. Na verdade, eles não estavam ajudando. Na verdade, eles estavam fazendo o trabalho que Deus não os chamara para fazer. Rejeitavam o grande princípio da reforma, que era o próprio fundamento da reforma, do sola escritura, do unicamente a Bíblia, a palavra de Deus como toda suficiente como regra de fé e prática. Substituíram a Bíblia, um guia infalível, por uma norma mutável, incerta dos seus próprios sentimentos e impressões. Pondo de lado a Bíblia, eles abriram caminho para Satanás governar os espíritos como melhor lhe aprouverse. Um desses falsos profetas da reforma pretendia ter sido instruído diretamente pelo anjo Gabriel, dizendo que o anjo lhe aparecera e lhe dera instruções. Um outro estudante se uniu a ele, abandonando os estudos e dizendo que estava recebendo ordens e conhecimento diretamente de Deus. Outros, que naturalmente eram propensos ao fanatismo, se uniram a eles. A ação destes entusiastas criou um grande excitamento. A pregação de Lutero tinha levado o povo em toda parte a sentir necessidade de reforma. E agora, algumas pessoas realmente sinceras foram transviadas pelas pretensões dos novos profetas. Os dirigentes deste movimento fanático se dirigiram para Wittenberg, lá onde estava Melanchthon, e insistiram com Melanchthon para receberem a aprovação dele. Disseram para Melanchthon: nós somos enviados por Deus para instruir o povo. Temos familiarmente entretido conversação com Deus e sabemos o que acontecerá. Em uma palavra, nós somos apóstolos e nós somos profetas.
Melanchthon respondeu: há realmente um espírito extraordinário atuando e trabalhando nestes homens. Mas que espírito é esse? De um lado, deveremos nos acautelar para não entristecer o Espírito Santo. E de outro lado, deveremos ser cautelosos para não sermos desgarrados pelo espírito de Satanás. O fruto deste novo ensino fanático logo se espalhou por todos os lugares. O povo foi levado a negligenciar a Bíblia. Queridos, nas escolas estabeleceu-se confusão. Estudantes abandonavam seus estudos e se retiravam da universidade. Os homens que se julgavam competentes para reanimar e dirigir a obra da reforma conseguiram unicamente levá-la às bordas da ruína. Os representantes de Roma recuperaram então a confiança e exclamaram exultantemente: mais uma luta e tudo será nosso novamente. Lutero, lá no castelo de Wartburgo, ouvindo o que estava acontecendo, disse com profundo pesar: sempre esperei que Satanás nos mandaria esta praga. Percebeu o verdadeiro caráter destes pretensos profetas e viu o perigo que ameaçava a causa da verdade. A oposição do Papa, a oposição do imperador, não tinha causado tanta perplexidade e angústia no coração de Lutero como agora este fanatismo promovido pelos falsos profetas. Dos professos amigos da reforma haviam surgido seus piores inimigos. As mesmas verdades que lhes haviam trazido tão grande alegria e consolação estavam agora sendo empregadas para provocar contenda e criar confusão na igreja. Na obra da reforma, Lutero fora compelido para a frente pelo Espírito de Deus e levado além do que ele pessoalmente teria ido. Lutero muitas vezes estremecia pelos resultados do seu trabalho. Ele disse uma vez: se eu soubesse que a minha doutrina tinha prejudicado um homem, um único homem, por humildade e obscuro que fosse, o que não pode ser, pois que é o próprio Evangelho, eu preferiria morrer 10 vezes a não retratar-me. Wittenberg, o próprio centro da reforma, estava rapidamente a cair sob o poder do fanatismo e da anarquia. Esta terrível condição não resultara dos ensinos de Lutero, mas por toda a Alemanha os seus inimigos o estavam acusando disso. Em amargura de alma, ele algumas vezes perguntou para Deus: poderá, Senhor, ser esse o fim desta grande obra da reforma? De novo, lutando com Deus, em oração, encheu-se de paz na alma. Ele dizia na oração: a obra não é minha, Senhor, a obra é tua. Não permitirás que ela seja corrompida pela superstição e fanatismo. Mas o pensamento de permanecer por mais tempo ali no castelo de Wartburgo, em meio a este conflito, numa crise tal, tornou-se insuportável para Lutero. Resolveu então voltar para Wittenberg. Sem demora, iniciou a perigosa viagem. Achava-se sob a condenação do império. Os inimigos ou qualquer pessoa que o encontrasse poderia tirar-lhe a vida. Aos amigos era vedado auxiliá-lo ou abrigá-lo. O governo imperial estava adotando energias drásticas contra os adeptos da reforma. Ele, Lutero, via que a obra do evangelho estava em perigo e, em nome do Senhor, ele saiu do castelo destemidamente para lutar pela verdade. Em carta para o eleitor da Saxônia, ele escreveu dizendo: seja Vossa Alteza cientificado de que vou para Wittenberg sob uma proteção muito mais elevada do que a de príncipes e eleitores. Não penso em solicitar o apoio da Vossa Alteza. Não há espada que possa favorecer esta causa. Deus somente deve fazer tudo sem o auxílio ou cooperação do homem. Numa segunda carta que ele escreveu ainda a caminho de Wittenberg, ele disse: estou pronto para incorrer no desagrado da Vossa Alteza e na ira do mundo inteiro. Não são os habitantes de Wittenberg as minhas ovelhas? Não as confiou Deus para mim? E não deveria eu, sendo necessário, expor-me à morte por causa dessas ovelhas?
com grande cautela, humildade, se bem que com decisão firme, entrou em seu trabalho. Logo se espalhou pela cidade de Wittenberg a notícia de que Lutero tinha voltado. O povo queria ouvi-lo. E o povo veio de todas as direções e a igreja transbordou. Subindo ao púlpito, com grande sabedoria e mansidão, Lutero instruiu, exortou e reprovou, abordando o procedimento de alguns que haviam recorrido a medidas violentas para abolir a missa. Lutero disse: a missa é coisa má. Deus se opõe a ela, deve ser abolida. E eu gostaria que no mundo inteiro a missa fosse substituída pela ceia do Senhor, mas que ninguém seja dela arrancado pela força. Devemos deixar o caso nas mãos de Deus. Sua palavra deve agir e não nós. E por que assim? Perguntareis. Porque eu não retenho o coração dos homens nas minhas mãos, como o oleiro retém o barro. Temos o direito de falar, não temos o direito de agir. Preguemos e o resto pertence a Deus. Devesse eu empregar a força, o que ganharia? Momice, formalidade, arremedos, ordenanças humanas e hipocrisia? Mas não haveria sinceridade de coração se eu apelasse para a força e para a violência. Não haveria sinceridade de coração, nem de fé, nem caridade. Onde faltam estas três coisas, falta tudo. E eu nada daria por semelhante resultado. Deus faz mais por sua palavra, só, do que vós e eu e o mundo inteiro, por nossa força unida. Deus se apodera do coração, e tomando o coração, tudo está ganho. Pregarei, discutirei, escreverei, mas não constrangerei a ninguém, pois a fé é um ato voluntário. Vede o que eu fiz. Levantei-me contra o Papa, seus partidários e as indulgências, mas sem violência, nem tumulto. Apresentei a palavra de Deus, preguei, escrevi, e isto é tudo o que eu fiz. E, no entanto, enquanto eu dormia, a palavra que eu pregara subverteu o papado, de maneira tal que nunca um príncipe ou imperador lhe vibrou semelhante golpe. E, contudo, eu nada fiz. A palavra só fez tudo. Se eu houvesse querido apelar para a força, a Alemanha inteira teria sido inundada de sangue. Mas qual seria o resultado? Ruína, desolação, tanto para o corpo como para a alma. Portanto, conservei-me quieto e deixei a palavra, sozinha, correr através do mundo. Dia após dia, durante uma semana inteira, Lutero continuou a pregar todas as noites para aquela ávida multidão. A palavra de Deus quebrou o encanto da excitação fanática. O poder do evangelho trouxe de novo para o caminho da verdade o povo transviado. Lutero não tinha desejo de encontrar-se com aqueles fanáticos, cujo proceder fora causa de tão grande mal. Sabia que eram homens de juízo deficiente e de indisciplinadas paixões, os quais, conquanto pretendessem ser especialmente iluminados pelo céu, não suportariam a mínima contradição ou mesmo a mais benévola reprovação ou conselho. Arrogando-se de autoridade celestial, exigia cada um dos fanáticos, sem qualquer questão, que fossem reconhecidos naquilo que estavam pretendendo. Mas, quando os fanáticos pediram uma entrevista com Lutero, ele aceitou. E com tanto êxito expôs as pretensões deles que os impostores, de pronto, abandonaram Wittenberg. O fanatismo foi sustado por algum tempo, mas alguns anos mais tarde, irrompeu novamente com maior violência e mais terríveis resultados. Disse Lutero com relação aos dirigentes desses movimentos fanáticos: para eles, as escrituras sagradas não eram senão letras mortas, e todos eles começaram a clamar: o Espírito, o Espírito. Mas certamente não seguirei por onde seu Espírito os conduz. Deus me guarde pela sua misericórdia de uma igreja em que não há senão santos. Desejo associar-me aos humildes, aos fracos, aos doentes, que conhecem e sentem seus pecados e que do fundo do coração gemem e clamam continuamente a Deus
para obter dele consolo e apoio. Aqueles fanáticos estavam dando valor às revelações do Espírito e abandonando e desprezando a palavra escrita. Um dos principais líderes do fanatismo se chamava Thomas Müntzer, o mais ativo dos fanáticos. Era um homem de considerável habilidade que, corretamente dirigida, teria ajudado muito a reforma, mas ele não aprendeu os rudimentos da verdadeira religião. Thomas Müntzer era possuído por um desejo de reformar o mundo e esquecia-se, como fazem todos os fanáticos e entusiastas, de que a reforma deve começar consigo mesmo. Thomas Müntzer ambicionava posição, influência, superior à de Lutero. A acusação de Thomas Müntzer era de que os reformadores tinham substituído o papado pela Bíblia. Mas agora, através da Bíblia, estavam criando um outro tipo de papado. Thomas Müntzer pretendia que ele próprio era divinamente instruído pelo Espírito e estava introduzindo a verdadeira reforma. Aquele que possui esse Espírito, disse Müntzer, possui a verdadeira fé, ainda que em sua vida nunca visse as Escrituras. Veja como Müntzer dava muito mais valor às revelações de um Espírito que não era o de Deus do que a palavra de Deus, a Bíblia. Os ensinadores fanáticos entregaram-se à direção das impressões, do sentimentalismo, considerando todo pensamento e impulso como sendo a voz de Deus. Consequentemente, iam a grandes extremos. Alguns daqueles fanáticos queimaram mesmo a Bíblia, exclamando: a letra mata, o Espírito vivifica. O ensino de Müntzer apelava para o desejo humano maravilhoso, enquanto satisfazia seu orgulho, colocando virtualmente as ideias e opiniões dos homens acima da palavra de Deus. Suas doutrinas eram recebidas por milhares de pessoas. Logo, ele denunciou a ordem no culto público. Logo, ele declarou também que obedecer aos príncipes e ao imperador era tentar servir simultaneamente a Deus e a Baal. O espírito do povo, em resultado das pregações de Müntzer, começou a ficar revoltado. Revoltando-se contra o papado, estavam também se revoltando contra as autoridades civis. Os ensinos revolucionários de Müntzer, pretendendo ter a sanção divina, levaram o povo a se rebelar contra o domínio das autoridades e darem rédeas soltas aos preconceitos e paixões. Seguiram-se as mais terríveis cenas de sedição e contenda, e os campos da Alemanha embeberam-se de sangue. A agonia de alma que havia tanto tempo antes Lutero tinha sentido lá em Erfurt oprimia-o agora com redobrada força, vendo ele os resultados do fanatismo imputados à reforma. Os príncipes romanistas declaravam, e muitos estavam prontos a dar crédito a esta declaração, de que a rebelião era fruto legítimo das doutrinas de Lutero. Era mentira, mas o povo estava acreditando. Conquanto esta acusação não tivesse o mínimo de fundamento, não poderia senão causar grande angústia ao coração de Lutero. Por outro lado, os chefes do fanatismo odiavam a Lutero, porque ele não somente se opusera às suas doutrinas e negara ser de inspiração divina, o que pretendiam, mas declarava-os rebeldes à autoridade civil e, em represália, denunciaram Lutero como sendo vil pretensioso. E por isso Lutero sofria, porque parecia que ele tinha acarretado sobre si a inimizade tanto dos príncipes como também do povo. Os romanistas exultavam, estavam alegres, esperando testemunhar a rápida queda da reforma, e culpavam Lutero. A facção fanática, pretendendo falsamente haver sido tratada com grande injustiça, conseguiu ganhar as simpatias de um grupo numeroso de pessoas e, conforme se dá frequentemente com os que tomam o lado do erro, vieram a ser considerados mártires. Assim, aqueles que estavam exercendo toda a energia em oposição à reforma eram lamentados e louvados como vítimas de crueldade e opressão. Esta era a obra de Satanás, movido pelo mesmo espírito de rebelião que manifestara primeiramente lá no céu.
Satanás está constantemente procurando enganar os homens e levá-los a chamar o pecado justiça e a justiça pecado. Quão bem-sucedido tem sido este trabalho de Satanás? Quantas vezes a censura e a exprobração são lançadas sobre os fiéis servos de Deus porque se mantêm destemidos em defesa da verdade? Os homens que não passam de agentes de Satanás são louvados, são lisonjeados e mesmo considerados mártires, enquanto que os que deveriam ser respeitados e apoiados pela sua fidelidade a Deus são deixados a sós, sob suspeita e desconfiança. A santidade falsificada, a santificação espúria, ainda está a fazer a sua obra de engano hoje. Sob várias formas, exibe o mesmo espírito dos dias de Lutero, desviando das escrituras sagradas os espíritos e levando homens a seguirem seus próprios sentimentos e impressões, em vez de prestar obediência à palavra de Deus, à lei de Deus. Esta é uma das estratégias mais bem-sucedidas de Satanás para lançar opróbrio sobre a pureza e a verdade. Corajosamente Lutero defendeu o evangelho dos ataques que vinham de todos os lados. A palavra de Deus se demonstrou uma poderosa arma em todo conflito. Com esta palavra, Lutero guerreou contra a usurpada autoridade do Papa, a filosofia racionalista dos escolásticos, enquanto que se mantinha firme como uma rocha contra o fanatismo que procurava aliar-se à reforma. O racionalismo deifica a razão humana e dela faz o critério para a religião. O romanismo, pretendendo para o seu soberano pontífice uma inspiração que descende ininterruptamente dos apóstolos e que é imutável em todos os tempos, o romanismo dá ampla oportunidade para que toda espécie de extravagâncias e corrupção se ocultem sob a santidade da comissão apostólica. A inspiração pretendida por Thomas Müntzer e os seus companheiros fanáticos não procedia de uma fonte mais elevada do que as divagações da imaginação e sua influência era subversiva a toda autoridade humana ou divina. O verdadeiro cristianismo recebe a palavra de Deus como grande tesouro da verdade inspirada e como prova de toda inspiração. Quando Lutero voltou do castelo de Wartburgo, ele terminou finalmente a tradução do Novo Testamento, colocando-o na língua do povo da Alemanha. Essa tradução foi recebida com muita alegria por todos os que amavam a verdade, mas rejeitaram-na escarnecedoramente todos os que preferiam tradições e preceitos de homens. Os padres estavam alarmados com a ideia de que o povo comum agora tinha a Bíblia nas mãos e era capaz de discutir com eles sobre os preceitos da palavra de Deus e de que a sua própria ignorância seria exposta publicamente. As armas do seu raciocínio carnal eram impotentes contra a espada do Espírito. Roma convocou toda a sua autoridade para impedir a disseminação da Bíblia. Eles não queriam que a Bíblia fosse levada para a mão do povo. Quanto mais Roma condenava e proibia a Bíblia, maior era a ansiedade do povo para conhecer as suas verdades. Todos os que sabiam ler estavam ávidos por estudarem por si mesmos a palavra de Deus. Levavam a Bíblia consigo por todos os lugares onde iam, liam, reliam e não podiam se satisfazer antes que confiassem à memória, conseguissem memorizar grandes porções da Bíblia. Lutero imediatamente começou a tradução do Velho Testamento, em partes. Tão depressa ele completava, ele colocava na mão do povo também o Antigo Testamento. Os escritos de Lutero eram bem aceitos pelo povo, nas cidades e nas aldeias. O que Lutero e os seus amigos compunham, outros faziam circular. Monges que estavam descontentes com aquela vida de indolência inútil, eles agora se uniram à reforma. Eles se uniram à reforma e se tornaram colportores. Indo de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, eles levavam os escritos de Lutero e eles eram os colportores daquele tempo. Ricos e pobres, doutos e ignorantes, estudavam com profundo interesse os escritos de Lutero,
À noite, os professores das escolas das aldeias liam em voz alta a Bíblia para o povo, em pequenos grupos. Confirmou-se o que o salmista disse em Salmo 119 e 130. A exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. O estudo das Escrituras estava operando poderosa mudança no espírito e no coração do povo. O governo papal colocara sobre os seus súditos um jugo de ferro que os mantinha na ignorância e na degradação. A pregação de Lutero, expondo plenamente as verdades da palavra de Deus e colocando a palavra de Deus na mão do povo, despertaram as capacidades adormecidas, enobrecendo a natureza espiritual e comunicando nova força e vigor ao intelecto. Podiam-se ver pessoas de todas as classes, com a Bíblia nas mãos, defendendo as doutrinas da reforma. Os romanistas, que tinham o costume de deixar o estudo das Escrituras somente para os padres e monges, chamavam agora por esses padres para que viessem e apresentassem refutações contra os ensinos da reforma. Mas, ignorantes tanto a respeito das Escrituras sagradas, como também do poder de Deus, esses padres e frades eram totalmente derrotados pelos que haviam denunciado como indoutos e hereges. Infelizmente, disse um escritor católico, infelizmente, Lutero persuadiu seus seguidores a não depositar fé em qualquer outro oráculo além das Escrituras sagradas. Multidões se reuniam para ouvir a verdade, pregada por homens de pouca instrução e mesmo por eles discutida com ilustrados e eloquentes teólogos. Patenteava-se a vergonhosa ignorância destes grandes homens, quando seus argumentos eram defrontados pelos singelos ensinos da palavra de Deus. Operários, soldados, mulheres e mesmo crianças estavam mais familiarizados com a Bíblia do que o estavam os padres e os ilustres doutores. O contraste entre os discípulos do Evangelho e as superstições e tradições romanistas se manifestava publicamente. Jovens dotados de um espírito altivo, jovens com alma elevada em trépido coração, adquiriram tal saber do estudo da Bíblia que durante longo período de tempo ninguém podia com eles competir. Esses jovens defensores da palavra de Deus enfrentavam os doutores do romanismo, atacavam-nos com tal facilidade e confiança que esses homens ignorantes hesitavam, ficavam embaraçados e caíam em merecido desprezo aos olhos do povo. Vendo o clero romano suas congregações diminuírem e os membros abandonando as igrejas e indo para o movimento da reforma, eles então convocaram o auxílio das autoridades, dos magistrados e por todos os meios ao seu alcance, esforçaram-se por trazer de volta os seus membros, os seus ouvintes. Mas o povo encontrara nos novos ensinos da reforma algo que lhe supria a necessidade da alma e afastou-se daqueles que por tanto tempo os tinham alimentado com inúteis bolotas de ritos supersticiosos e tradições humanas. Quando se acendeu o fogo da perseguição contra os ensinadores da verdade, deram atenção então às palavras que Jesus falou: quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fujam para outra. Mateus 10, 23. A luz penetrou em todas as partes. Os fugitivos pregadores da reforma agora encontraram em outras cidades portas abertas, hospitalidade. Ali eles se abrigavam e ali eles ensinavam, pregavam nas igrejas, pregavam debaixo das árvores, pregavam ao ar livre, pregavam em qualquer lugar, em qualquer auditório que se lhes oferecia. Qualquer lugar em que pudessem ter um auditório era-lhes um templo consagrado. A verdade proclamada com tal energia e com tal segurança propagava-se com um poder irresistível. Foi em vão todo o esforço romanista, convocando as autoridades eclesiásticas, como também as autoridades civis, para aniquilar a heresia e fazer parar a reforma. Em vão recorriam à prisão, em vão recorriam à tortura, ao fogo e à espada. Milhares de crentes selaram a vida com seu próprio sangue
E não obstante, a obra da reforma prosseguia. A perseguição servia somente para propagar a verdade. E a verdade se espalhava e crescia. Queridos, a obra da reforma não parou, porque a revelação da verdade não para. A revelação divina, ela é progressiva, e a Bíblia é a fonte sempre a jorrar preciosos ensinamentos para a sua vida. A Bíblia, unicamente a Bíblia, é a nossa única regra de fé e prática. Que Deus coloque em você o espírito dos reformadores hoje. Aleluia! Fique com a paz de Jesus.